Olá, alunos do oitavo ano. Hoje, na nossa aula de ciência, nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo sobre reprodução em animais. Como tema, primeiro subtema, nós temos reprodução sexuada em vertebrados. O conteúdo de nossa aula de hoje, ela começa na página 49 e vai até a página 41 do nosso material didático. Vejamos, em reprodução de vertebrados, o primeiro tipo de reprodução é a reprodução em peixes. O grupo dos peixes é o mais diverso entre os vertebrados. Existe mais de 20 mil espécies de peixes que variam em tamanho, de centímetro a muitos metros, como é o caso do tubarão-baleia. Certo? Os que têm basicamente esqueleto ósseo, chamado coletivamente de peixe ósseos, e os que têm esqueleto cartilaginoso, chamado de peixes cartilaginosos, caso dos tubarões e das arraias. O grupo dos peixes ósseos é o que apresenta maior diversidade de espécies atuais entre os vertebrados. Então, a questão da reprodução. O adotado na nossa aula de hoje vai ser esses dois tipos, que são os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Porém, o grupo dos peixes, existe outra diversidade, não são só essas duas. A classificação dos peixes é mais ampla do que estamos apresentando aqui, ou que está sendo apresentado. Porém, vai ser basicamente usada essas duas. Então, nesse grupo de animais, que é o grupo dos peixes, existem peixes pequenos, bem minúsculos, mas também existem peixes bem grandes, E esses peixes têm também vários tipos de reprodução, tanto a reprodução interna como a reprodução externa, certo? Mas vamos aqui, as arraias e os tubarões, que são do grupo dos peixes cartilaginosos, certo? Eles têm o quê? Há no macho o órgão copulador chamado de clasper, certo? Que corresponde a uma modificação das nadadeiras pélvicas. Então nós temos aí a imagem, Na nossa imagem aí nós temos a nadadeira dorsal, nadadeira caudal. Nós podemos observar aí na imagem do tubarão, nós temos o clasper e a nadadeira pélvica. Nesse caso, esse órgão, que é o órgão copulador, ele é o resultado de modificações. Então, na imagem aí à frente, nós podemos observar uma representatividade de um tubarão macho e um tubarão fêmea. E nesse caso, eles estão aí no ato de copular, no ato de para formar novos filhotes, A representação esquemática de tubarões em cópula, cores fantasias. No caso,
É só uma representação, não quer dizer que os tubarões têm essas cores. Continuando nosso conteúdo, como os tubarões se encaixam dentro do grupo dos peixes cartilaginosos, certo? Dentro do grupo dos peixes ósseos, né, nós temos aí a fecundação interna, em algumas espécies, viu? Ó, vamos aqui. Nos peixes ósseos, há fecundação interna em algumas espécies. Por exemplo, entre os lebistes, no caso esse peixezinho aí da imagem, né? Que no caso ele é conhecido mais como barrigudinho, peixe de água doce, muito usado em aquários. Os machos têm a nadadeira anal modificada. Certo? Por meio dessa nadadeira, eles introduzem seu espermatozoide na abertura genital da fêmea. Esses peixes são ovovíparos e quando saem do corpo da fêmea já são jovens. Ou seja, como nós conhecemos, existem vários peixes, né, que a fecundação ela é externa, que os ovos são fecundados fora da fêmea, né? Mas nesse caso desse peixe aí, que é o lebister, eles fazem a fecundação interna. E em vez do peixe colocar ovos, né, eles colocam já o filhote, eles fazem parir, né, como nós conhecemos, dar à luz. Por isso ele se encaixa dentro do grupo dos ovovivíparos. Continuando. Além da reprodução do peixe, nosso conteúdo também envolve reprodução em anfíbios, que se incluem nesse grupo, né, como nós vamos ver a seguir, sapos, entre outros. Mas, antes de começar, vamos ver aqui uma pequena demonstração, um texto que fala sobre a evolução, né? Os primeiros vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre foram os anfíbios. Eles evoluíram a partir de um grupo de peixes, né, sem representante na fauna atual, ou seja, esses peixes deixaram de existir, né? Então, nesse caso, nós podemos ver o seguinte, que os anfíbios, ele é o resultado da evolução das espécies, segundo defendia Darwin. Vejamos, há mais ou menos 350 milhões de anos, o planeta era ocupado por vários tipos de animais, e entre eles os vertebrados, né? No caso, só havia os peixes no caso dos vertebrados. Alguns viviam em água doce, outros em água salgada. Nesse caso, até hoje, os peixes vivem na água doce ou na água salgada, certo? Os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres apresentam características diferentes. Certo? As características que reduz ou evita a perda da água do corpo foram evolutivamente selecionadas, possibilitando os animais a ocupação de ambiente terrestre. Outra condição importante foi a independência da água para a reprodução sexual. Nesse caso, os anfíbios. Tá? Vejamos aqui, ó. Eles evoluíram a partir de um grupo de peixes que não existe mais na nossa fauna. Esses peixes tinham nadadeiras pares especiais, que lhes permitia ficar apoiado sobre o fundo, né? O fundo ali do rio, do lago. Além desse tipo especial de nadadeira, eles também tinham pulmão. Desse modo, podia respirar o gás oxigênio do ar, nadando até a superfície.
ou quando em água rasa, elevava a cabeça para fora da água, apoiados nas nadadeiras. Então, nesse caso, eles tinham pulmões e eles não conseguiam retirar ali o oxigênio na água, que nem acontece com outras espécies. O que era que eles faziam? Eles levantavam a cabeça para poder respirar o oxigênio que estava fora. Ao longo do tempo, as nadadeiras pares, carnosas desses peixes ancestrais deram origem aos membros anteriores e posteriores dos anfíbios. As pernas são muito mais eficientes para o deslocamento em terra do que as nadadeiras. Então, isso foi um processo evolutivo, que aconteceu, e aqui nós temos uma imagem como possivelmente ocorreu esse processo evolutivo. Nós temos aí um peixe de nadadeira lombada, certo? Esse maior aí acima da figura. E vamos aqui, ó. Ao longo do tempo, as nadadeiras pares carnosas desses peixes ancestrais deram origem a membros inferiores, e posteriores dos anfíbios. Esse aqui é o mesmo texto que foi lido no slide passado, só para relembrar. As pernas são mais eficientes para o deslocamento em terra do que as nadadeiras. Então, nós vemos aí essa representação, Vejamos aí, esse peixe bem acima, ele ainda está com nadadeira. Mas vejamos aí os esquemas, Nós temos nas nadadeiras anteriores, ou a nadadeira traseira, vamos dizer, Temos fêmur, pélvios, tíbia, fíbula, certo? Já depois, no anfíbio primitivo, depois da evolução, eles continuaram ainda com essa mesma, certo? Com essa mesma característica óssea, No caso aí nós temos as mesmas partes, os pélvios, o fêmur, tíbia e fíbula. Essa imagem procura representar como ocorreu, fazendo uma comparação entre esses peixes, certo? Que tinham essas nadadeiras bastante resistentes e fortes, e que também tinham pulmões e que precisavam do oxigênio retirado da atmosfera, e não aquele oxigênio retirado ali da água, certo? Ele respirava, já como nós, igual a nós não conseguimos retirar oxigênio na água, E esses tipos de peixes também não conseguiam, e que já tinham pulmões, e assim necessitava de respirar mesmo o ar sem da água. Isso. Como teve essa evolução, os anfíbios, viveram no ambiente terrestre como os únicos representantes dos vertebrados até surgir o surgimento dos répteis. Que na evolução, se procurarem na internet, procurar em livros também, nós podemos notar o seguinte, que segundo a teoria evolutiva, os primeiros seres vivos surgiram na água, e a partir dali começou-se o povoamento do planeta, Veio os anfíbios, depois veio os mamíferos, e assim sucessivamente, até evoluir no ser humano. Atualmente o grupo dos anfíbios é representado por sapos, rãs, perereca, salamandra e cilícia. Ou cilícia não, gente, cecílias. O Brasil, no caso, é o país,
com a maior diversidade de anfíbios do mundo, tendo mais de 900 espécies identificadas. Então aqui nós temos o quê? Nós temos aqui uma rã, né? Essa rã, ela é uma rã venenosa. E aqui nós temos a imagem de uma salamandra, né? E aqui nós temos aqui a Cecília, né? Que é essas espécies, ela vive, no caso aqui, dentro da terra. Normalmente, não quer dizer que seja essa espécie, mas eu acredito que você já ouviu falar em cobra cega, né? Que é tipo o desenvolvimento de uma minhoca. É muito parecida com essa. Ela chega aqui, olha, você pode observar no material didático, né? Que ela chega a medir aproximadamente 12 centímetros a 30 centímetros de comprimento. A salamandra, ela varia bastante, né, de tamanho. Ela chega a 10 centímetros a 15 centímetros de comprimento. Já a perereca venenosa, gente, olha, o que significa essa perereca ela é venenosa? Ou o que diz, né? Normalmente as pererecas venenosas, elas são coloridas, certo? Essa perereca, ela chega de 3 a 9 centímetros. Aqui nós temos o significado de anfíbio, né? Anfíbio significa duas vidas, devido à questão deles viverem tanto na água, como também como também fora da água. Então isso significa duas vidas. Os anfíbios ainda estão restritos a ambiente úmido, né, no caso da sua reprodução, certo? Então, bons estudos, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Bons estudos.